Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: se a pessoa não te procura para resolver um problema ao qual ela tem grande parte da culpa e vocês estão afastados por isso, significa que ela não se importa? Presta atenção. Ela pode estar pensando a mesma coisa de você então. Porque você falou que a pessoa não te procura para resolver um problema ao qual ela tem grande parte da culpa. Ou seja, a outra grande parte da culpa é sua. Então, se ela não vem para querer resolver, é porque ela não se importa? Tá, e você também não vai? Você tá vendo que às vezes nós exigimos do outro o que nós não fazemos. Eu tô vendo esse tipo de raciocínio acontecer demais na sociedade atual. Sabe por quê? Porque nós hoje vivemos numa sociedade muito mais egoísta. E aqui não pensem que eu estou falando isso como se eu estivesse com saudosismo. Eu odeio esse negócio de saudosismo. Porque antigamente sim, que era bom. Não, antigamente tinha outra configuração, outra configuração. Esse aspecto de antigamente, ele não era tão latente na sociedade, o egoísmo. Porque a sociedade naquela configuração, ela se configurava de uma maneira onde se vivia mais em família, inclusive. Você pega aí 50 anos atrás, 60 anos atrás, era até comum os filhos se casarem e moravam na mesma casa com os pais. Opa! Outro dia eu estava conversando com meu pai, com a mãe, era muito comum acontecer isso. Casava-se e aí os filhos moravam na casa dos pais por um bom tempo, mas um bom tempo mesmo. Olha lá se não ficasse morando lá e o pai morria, depois a mãe morria, e aí os filhos ficavam na casa. Aí a casa era do filho, por exemplo, com a esposa e tal. Então assim, a configuração favorecia isso. Favorecia essas relações interpessoais e tal. E tinha um monte de aspecto negativo também naquela época. Não é? Por isso que eu sou contra o saudosismo. Porque antigamente. E o machismo que existia naquela época, e os preconceitos absurdos. Enfim, só estou dizendo que a configuração atual da sociedade proporciona uma reflexão, muitas vezes egoísta. Por isso que tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente se torna, inclusive, muito incoerente. Eu exijo do outro uma coisa que eu nem sequer estou fazendo também, e nem estou pensando. Ou seja, olha lá, escuta, a pessoa tem grande parte de culpa, mas ela não está vindo me procurar. Então significa que ela não se importa? Tá, mas e eu? Eu também não fui procurá-la e eu me importo? Não, eu me importo. Bom, então significa que ela também pode se importar. Só que ela só não está vindo assim como você também não foi. O raciocínio é simples, é só fazer o exercício inverso. E isso acontece em todos os ambientes, viu, gente? Quando eu dava aula, eu era professor efetivo de filosofia, e toda segunda-feira você tem, agora não sei se mudou, faz tempo que eu já estou fora da sala de aula, mas toda segunda-feira tinha o ATPC, que é uma reunião de professores, onde você então faz discussões, aborda aspectos pedagógicos, tal, enfim. Isso é o que é para acontecer na TPC, nem sempre é o que acontece. E aí eu ficava, você sabe que no começo, os primeiros ATPCs, assim, eu ficava assustado. Explico por quê. Porque assim, a grande reclamação dos professores, qual é? Que eles estão dentro de uma sala de aula para dar aula e os alunos bagunçando, conversando, falando. O professor fica às vezes, ele surta dentro da sala de aula por conta disso. E eu fiquei assustado, porque estava a diretora, a coordenadora e aquela sala dos professores, lotada com professor ali, de todas as disciplinas, e uma bagunça, gente, um conversando com o outro, e a diretora lá na frente falando, a coordenadora lá tentando falar. E eu pensava, não é possível, porque esses mesmos professores que estão falando, e fala mais que o homem da cobra, fala, são os mesmos que chegam na sala dos professores na hora do intervalo reclamando que o fulano não parava de falar, que ficava conversando, que não sei o quê, que eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Então assim, eu sinceramente, eu ficava assustado. Outra questão que os professores reclamavam, uso de celular. E com razão. Você tá lá explicando, e o aluno tá lá no celular, sabe? Sem contar que isso é indelicado, É uma falta de educação. No ATPC, diretora falando, coordenadora,
pessoal no celular. O professor, quando falava, dava bronca no aluno porque ele estava com o celular. Depois ele passava coisa na lousa e ficava no celular. Eu, por exemplo, já nem entrava com o celular na escola. Meu celular já ficava no carro. Agora, você tá vendo? Eu exijo do outro algo que nem sequer eu faço. Precisamos tomar cuidado. Repito, a estrutura da nossa sociedade atual favorece um pensamento egoísta. Então, André, mas a gente não tem que pensar na gente? Claro, mas eu preciso pelo menos ser coerente, porque eu tenho que pensar em mim? Tenho. Muitas vezes eu tenho que ligar o dane-se. Dane-se. Vou ficar me importando com a opinião dos outros. Uma coisa é eu me importar com a opinião alheia, uma coisa é eu me reduzir ao que eu quero, ao que querem que eu seja. Outra coisa é eu me tornar incoerente. Outra coisa é eu exigir do outro uma coisa que nem sequer eu faço. Então a gente precisa colocar cada coisa no seu devido lugar, senão fica tudo muito perdido e a gente nem percebe que a gente está sendo uma pessoa egoísta, incoerente. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.